Oi, gente, bom dia para vocês, 7 horinhas em ponto. Hoje é dia 4 de abril de 2025, aniversário da minha irmã caçula Lavínia. Parabéns, Lavínia. E hoje também é um dia de grande repercussão da história da sobretaxa lá nos Estados Unidos, né? Ao que tudo indica, o tiro está saindo pela culatra, pelo menos nesse primeiro momento aqui. Foi um desastre a reação, inclusive nas bolsas dos Estados Unidos, do anúncio do tarifaço linear que Trump aplicou ao mundo ontem, né? As bolsas despencaram. Só a Apple ontem perdeu 250 bilhões de dólares em valor patrimonial, né? E as empresas, principalmente as do setor de tecnologia, aliás, esse é um nome errado, deveriam se chamar empresas do setor de comunicação social, porque elas não produzem tecnologia, elas exploram tecnologia, não é? Mas, enfim, todas elas perderam muito, né? O tombo foi grande ontem nos mercados e o Trump, olha, assim, ó, flanando, achando que está tudo bem. Mas, obviamente, que não está. Os economistas americanos começam a fazer as contas, o impacto que a inflação vai provocar sobre as famílias americanas com renda entre 50 e 60 mil dólares por ano vai ser de 3.800 dólares, quer dizer, quase um mês inteiro de trabalho vai se perder nos aumentos de preço que já começam a acontecer em vários segmentos da economia americana para compensar aí os efeitos do tarifaço, né? Então, o noticiário hoje no mundo está girando em torno desses temas aí, da reação ruim na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Para nós aqui até que não foi tão ruim assim, né? Porque, afinal de contas, como a gente viu ontem aqui, em muitos segmentos da economia, as sobretaxas aplicadas a parceiros comerciais dos Estados Unidos, que são concorrentes do Brasil, vão fazer com que o escoamento da nossa produção seja facilitado e ainda seja mais barato, né? Então a gente ganha aqui alguns pontos de competitividade por causa da alta dos preços dos produtores estrangeiros que concorrem conosco. Caso notório é o caso do café, que é produzido no Vietnã. O Vietnã sofreu uma sobretaxa de 46%, vai ficar, como é de se prever, impraticável para o importador americano comprar café do Vietnã. E aí o que sobra para eles? Sobram Colômbia, Equador, Brasil, que é hoje o maior produtor mundial de café. E, olha, antes de mais nada, eu preciso me desculpar aqui com vocês, porque ontem eu usei um termo inadequado e eu preciso, isso molestou algumas pessoas, eu reconheço que foi inadequado, quero me desculpar, então pedir desculpas porque eu disse que o Trump era um Exu, né? Foi uma forma preconceituosa dos meus problemas estruturais. Eu sou uma pessoa de 63 anos de idade, nascida num tempo em que a gente não tinha certos cuidados que hoje estão em voga e deploro esses erros. Então, fico tentando corrigir aqui. Agradeço as pessoas que reclamaram, porque isso dá a oportunidade de melhorar a minha conduta aqui, né? Só quero explicar, sem querer justificar nada, que esse programa aqui é inteiro feito de improviso. Não tem texto, não tem nada, não tem um roteiro. Então, de vez em quando, falo alguma bobagem. E quando eu falar alguma bobagem, isso vai acontecer muitas vezes, vocês, por favor, me corrijam, tá bom? E por falar em problemas estruturais, põe nessa câmera aqui, por favor, Alex. Bom dia para você, aliás. Ontem nós tivemos mais um caso de racismo no evento da Conmebol, Alex. Como é que fica isso, Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Alex. Infelizmente, novamente aconteceu no jogo entre Sport Cristal e Palmeiras com a vitória do Verdão. Teve um lance pós-jogo de um torcedor imitando novamente o macaco para a torcida palmeirense. E quem filmou isso foi Rodrigo Wilf, um palmeirense que estava no estádio, como a gente pode ver na tela aí. Vamos ver o filminho. Pode, gente, em todos os eventos da Conmebol acontece uma coisa lamentável como essa, né? Pode botar na outra aqui, por favor, Alex. Gente, outra explicação aqui, tem muita gente me criticando. Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui, porque a gente, quando começa o programa, eu converso aqui com o Alex sobre futebol, e aí quando eu falo Alex, quem tem Alexa sabe o que acontece, né? Eu recebi algumas reclamações que, olha, não pode falar, não sei o que mais. Ontem eu recebi, Alex, uma admoestação impressionante. Sabe o que aconteceu? O quê? Um dos nossos internautas, não vou falar o nome aqui porque eu não quero expor a pessoa, falou assim, olha, Fábio, você está sendo desleal para com o Alex, você está chamando ele de Amorim com U. Então, não. Em função dessa reclamação, eu queria que você dissesse como é que você se chama. Alex Amorim, não Amorim. Amorim. Isso. Então, a história do Godofredo foi sacanagem minha. Agora, Amorim não é, tá, gente? Não. Então, vocês me perdoem por disso aí, vocês não vão poder me acusar, tá bom?
Então é isso aí, feitas as desculpas aqui. Me fala uma coisa, a Conmebol falou alguma coisa sobre punição de racista dessa vez ou não? Ficou Não. tudo como estava? Nada, né? Nenhum parecer. O Palmeiras soltou uma nota novamente dizendo que é inaceitável vir novamente para falar sobre casos de racismo e não tem nenhum parecer da Conmebol. Parece que isso vai ficar acontecendo insistentemente por conta que não tem nenhuma punição eficaz aos clubes sul-americanos. É um absurdo mesmo. O futebol está se tornando campo para manifestação desses neonazistas, né? É uma pena, porque eles estão tomando conta de todas as áreas, inclusive da cultura desportiva. Né, Alex? É inaceitável isso, sabe? E aí fica a questão também sobre a responsabilidade dos clubes, porque está na hora dos clubes começarem a se recusar a entrar em campo ou sair de campo quando acontece uma coisa dessa, né, Alex? Sim, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, até pensou em sair da Conmebol e se afiliar à CONCACAF, que é dos Estados Unidos, México, os times mais do lado europeu ali, dos Estados Unidos. Bom, na arquibancada foi essa baixaria. E no campo, como é que foi? Palmeiras começou ganhando, porém tomou empate 2 vezes com 2 golaços dos peruanos e aos 92 minutos conseguiu a vitória com um gol de cabeça do Richard Rios. É a primeira vitória do Palmeiras nessa Libertadores. E tivemos também Flamengo e Deportivo Táchira e Bahia 1, Internacional 1, confronto brasileiro nessa Libertadores. Tá aí a palavra do nosso advisor do esporte, o Alex, né? E você já está sabendo de tudo que aconteceu aí ontem, né? Dona Leila, tá na hora de tomar alguma atitude, né? Ficar só nesse negócio do discurso, fazer nota, essa coisa toda, não resolve. Então, sai logo dessa Conmebol, porque, como dizia o velho e bom Teori Zavascki, né? Onde você encontra a pena do racismo, se puxar, sai uma galinha, né? E uma atitude digna de alguém que se recusa a expor a sua equipe a isso, será muito bem-vinda por toda a sociedade, sabe? Até porque o Brasil é um país multirracial e a maioria aqui é preta e parda. Então não há que se aceitar mesmo esse tipo de ofensa. E só para alimentar o nosso ego aqui, ferido por essas manifestações hostis e racistas, dentro de campo, né, os macacos venceram os humanos, né? Que é prova de inferioridade dos tais humanos que nos chamam de macacos. Sim. Enfim, é terrível ter que colocar coisas nesse termo, mas é isso aí. Bom, vamos começar então, gente? Vamos lá, porque o dia promete, está no ar, é sexta-feira, chovendo em boa parte do Brasil. Eu vou começar aqui falando sobre a meteorologia, como faço todo dia. E saiba você que hoje vai cair chuvarada em um monte de lugares no Brasil. Está aí a página do Instituto Nacional de Meteorologia no ar. Pode ver aí, olha, no restante da semana, só se via o amarelo aqui, com raras manchas de cor alaranjada, né? Por quê? Porque isso aqui, as manchas alaranjadas e essa mancha vermelhinha aqui, olha, bem aqui no estado de São Paulo, são os locais onde vai cair mesmo um aguaceiro. Mas vai chover em todo o país, exceto da metade norte para cima em direção ao nordeste, até a metade do Pará, como você vê aqui no mapa, e todo o restante do Brasil está sujeito a chuvas, né? Inclusive boa parte do sudeste aqui, todo o sul, todo o centro-oeste e praticamente todo o norte do Brasil. Vamos ver os alertas? Os alertas aqui de cima, todos eles são alertas de chuva intensa. Eu vou me concentrar aqui nessa região do estado de São Paulo. O Instituto Nacional de Meteorologia está dizendo que vai cair muita água mesmo. Olha, chuvas de entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros no acumulado do dia. Ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. E aí vem todos os riscos de queda de árvore, interrupção do tráfego, etc, 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 né? Então acautele-se você que está por aqui no centro-sul do país, principalmente quem? Principalmente o pessoal aqui do estado de São Paulo, né? Porque aqui, olha, aqui está o problema maior. Vamos ver o que vai acontecer nessa região aqui? Vamos ver aqui, olha, chuva superior a 60 milímetros por hora, portanto vai ser aguaceiro mesmo, né? Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades tais como essas áreas de risco que aparecem no mapa aqui, olha. Então a história começa lá em Cabo Frio, né? E desce até Itanhaém aqui no litoral de São Paulo, a chuva vai castigar esse pedaço do litoral brasileiro, né? Bom, olha, temos aqui mais informações sobre o clima, sobre a meteorologia. Ao contrário do que se previa,
nós não devemos ter um inverno muito quente, não. Graças a Deus, né? Porque o calorão dos últimos 2 anos foi um negócio causticante de tirar o bom humor da gente, né? E o UOL está trazendo hoje aqui essa matéria que está na tela, antecipando que a virada, né, pode trazer recorde de frio esse ano em São Paulo e chuva excepcional. Portanto, sabe aquele agasalho, o cachecol que se deixou lá no baú faz 2 ou 3 anos? Tira ele, sacode as traças, né? Dá uma aerada porque você vai precisar. O que diz a notícia aqui? A passagem da primeira frente fria do outono vai provocar a queda de temperatura e chuva em diferentes estados nos próximos dias, segundo previsão da Climatempo. A frente fria prevista para os próximos dias deve fazer a capital paulista bater o recorde de frio neste ano. Expectativa é de que as mínimas fiquem em torno dos 15 graus Celsius amanhã. Oba! Tô adorando isso aqui, vai ser ótimo, porque faz muito tempo que eu não tiro uma blusinha do armário. O recorde de baixa temperatura desse ano na cidade foi de 16,2 graus, aconteceu em pleno 11 de janeiro, em pleno verão ainda, né? E chuvas intensas devem atingir, atenção, hein? Pessoal de Santa Catarina, Florianópolis, Paraná, Curitiba, São Paulo, além do sul e leste do Mato Grosso do Sul, com potencial para aquilo tudo que eu já falei, alagamento, queda de árvore, etc, etc, etc. Né? E ventos de entre 70 e 90 km por hora é então a previsão para o nosso inverno, que já está aí batendo na porta com a entrada dessa primeira frente fria que vai fazer a temperatura declinar. Bom, já conhecemos a meteorologia, já conhecemos o caso do Dia do Racismo, agora vamos conhecer, né, o que está nos jornais hoje sobre a nossa política aqui no Brasil, com muita agitação decorrente da história do tarifaço e os projetos do presidente Lula, né? Eu vou começar, antes de mostrar o site do ICL para vocês, vou chamar aqui uma sonora do presidente Lula, porque ontem ele prestou contas do seu governo, fez tudo como manda o figurino, né? Fez um discurso por escrito, ficou lá, se fixou no texto do discurso, porque o Lula está querendo evitar desgaste, por óbvio, né? Já que a situação da popularidade dele não vai tão bem. Mas ele anunciou muitas coisas bacanas, entre essas coisas, uma nova fase para a televisão brasileira, que será, segundo ele, um ponto de confluência entre a internet e a TV tradicional. Então vamos ver o que foi que disse o Lula ontem ao prestar contas e fazer uma explanação sobre o futuro do seu governo. Alex. Novos anúncios estão chegando. A Minha Casa Minha Vida passará a beneficiar também a classe média. Com a atualização do programa Celular Seguro, o governo vai aumentar a proteção dos cidadãos contra roubo de aparelhos e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado. Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Com isso, a população brasileira terá acesso à televisão de última geração com imagens e som de altíssima definição. Isso significa mais informação e mais qualidade para a população brasileira. Mas ainda há muito a ser feito. Precisamos da união de todos para derrotar o ódio, a desinformação e a mentira. Pois é, o Lula falou mais. Daqui a pouquinho nós vamos colocar mais trechos aí dessa fala importante do Lula ontem. E como nós vamos entrar agora na questão do tarifaço, eu quero logo colocar aqui uma constatação, né? Pode considerar isso como manifestação da minha opinião pessoal. O Brasil se comportou de maneira exemplar durante esse período que antecedeu o anúncio concreto do tarifaço, né? O Itamaraty teve uma ação muito discreta, mas uma ação muito firme. Houve uma intensa troca de negociações entre Brasil e Estados Unidos na fase prévia do pacotaço. E aí nós chegamos ao que chegamos no dia de ontem, porque nós tivemos aí um anúncio de um patamar tarifário, que é um patamar de amigos queridos dos Estados Unidos, quando a gente sabe da implicância do Trump pelo Lula e como ele age ideologicamente. Mas nós ficamos na faixa de 10%, empatamos com a Argentina, né? Empatamos, por exemplo, com o Canadá e o México, que são os parceiros mais próximos dos Estados Unidos, e não foi tão ruim assim. Aí vem duas constatações. A primeira, de que o governo, com esse espírito conciliador do Lula, mandou muitíssimo bem nessa fase prévia. Eu mesmo achava aqui que faltava mais energia nos anúncios, por exemplo, que visavam a antecipação da retaliação que seria aplicada. O Congresso Nacional até aprovou uma lei, como a gente viu aqui, é uma lei interesseira, porque é uma lei que beneficia diretamente o agronegócio, mas foi usado como cavalo de Troia para dar ao Brasil instrumentos
para enfrentar situações como essa. Só que o governo não se deixou envolver pelo ambiente emocional, que muita gente como eu queria ver apimentado o negócio, queria ver, né, tocar gasolina nessa história aí. E venceu a temperança, venceu o equilíbrio, e isso se deve muito ao espírito conciliador do Lula, que não antecipa coisas. Até me lembrei aqui que quando, na crise de 2008, o mundo inteiro estava em pandemônio, o Lula, de repente, aparece para o mundo, eu estava lá nessa entrevista como repórter, me lembro disso como se fosse hoje. O Lula aparece, depois de um evento no Congresso, e fala para os jornalistas o seguinte: mas que nada, não é nenhum problema a crise do subprime lá nos Estados Unidos, né, em 2008, falou o seguinte: olha, isso aí será uma marolinha. E, de fato, ele conseguiu atravessar aquela crise que, né, arrancou os cabelos do mundo sem nenhum problema. Tanto que a popularidade do Lula só fez aumentar porque o governo tinha dinheiro para investir, os programas sociais eram uma novidade em consolidação, e ele saiu do governo em 2012, 4 anos depois da crise do subprime, com uma popularidade inaudita, né? Elegeu a Dilma enfim, continuou com um grande cacife eleitoral, enfrentou a prisão. Na verdade, a marolinha, que estourou lá na Bolsa de Nova York, ela acabou se transformando sim num tsunami, só que ele chegou aqui em 2016. Mas o Brasil conseguiu, graças ao consumo das famílias, atravessar aquela fase difícil da economia mundial. Então agora, sob a batuta do Lula, novamente o Brasil passa por uma crise econômica global, uma crise que desafia todo mundo, e ninguém sabe exatamente onde é que isso vai dar. E aqueles que torciam por uma atitude mais exacerbada do Brasil, né, por causa do antagonismo ideológico, perderam espaço nessa história toda e venceu a temperança, venceu o equilíbrio do governo Lula, venceu a ação técnica do Itamaraty e venceram as negociações. Aí vem a segunda questão. Nós temos nos Estados Unidos uma pessoa que se diz o embaixador do demônio, né, que é o Eduardo Bolsonaro. Está lá para azucrinar a vida do Alexandre de Moraes, por causa do pai dele, e para tentar colar o governo federal como responsável por isso que seria a instauração da ditadura brasileira, né? Fecha aqui para mim, por favor, Alex, que eu estou ouvindo tudo que está acontecendo aí na sua mesa. E aí fica aqui a pergunta: e cadê o Bananinha nessa história toda? Porque eu tenho visto na internet coisas curiosas, como alguém dizer assim: ah, mas o Trump só não sacaneou mais o Brasil porque o Bananinha tem lá seus amigos. Gente, fala sério, todo mundo sabe que esses caras, se puderem criar qualquer dificuldade para o governo brasileiro, vão criar. O fato é que o seguinte: o tratamento que o Brasil recebeu do Trump, baseado naquela fórmula, né, da sobretaxa, foi um tratamento de amigo, não tem nada de inimigo ali. Então, os bolsonaristas estão desconcertados por aí, tentando buscar uma explicação para isso. Mas eu vou dar aqui a explicação para vocês. Na verdade, o Bananinha é um banana, tanto aqui dentro quanto lá fora, tá? Ele não tem nada dessa teia de relações. Ele até hoje não foi recebido pelo Trump. Nunca foi recebido pelo Trump. Conversa com 2 ou 3 deputados da extrema-direita lá na Flórida que fazem todo esse movimento lá, né? E tenho certeza absoluta que se tivesse qualquer poder, esse sujeito teria atrapalhado ao máximo o país, porque tudo que eles querem na vida é que haja uma intervenção americana aqui. E como se viu, né, pela reação de ontem, bolsa que não caiu, enfim, dólar que caiu, o mundo inteiro criticando, o Brasil saiu muito bem desse episódio, tá? Contrariando tudo. Então, quer dizer, o Bolsonaro e a extrema-direita, que dizem que tem lá um embaixador, né, da guerra nos Estados Unidos, perderam a questão, tá? Se você vir na internet que foi graças ao Bananinha que o Trump deu essa sobretaxa de 10%, não acredito, que é mentira, tá? Tem nada a ver com isso. Isto dito, são 7h19, vamos passar aqui para o noticiário do Tarifaço, tá bom? Põe na tela pra gente, Alex. Aqui estão os destaques do site do ICL. Eu todo dia falo, acostume-se a olhar para esse site. O noticiário que está aqui é um noticiário muito bom e você sai do nosso site com uma visão panorâmica das notícias do mundo. E a nossa manchete principal hoje, olha aqui, ó, tarifaço de Trump pode levar os Estados Unidos à recessão e elevar a inflação global, alerta os especialistas, que é o óbvio, né? Todo mundo sabe que já começou esse processo de aumento de preço lá nos Estados Unidos. O que diz essa reportagem? Vamos ver aqui, entrando no site, eu vou repetir o endereço do site para você marcar na sua cabeça. ICL, como é que é o endereço aqui? iclnoticias.com.br. É porque aqui tem vários sites, a gente às vezes confunde. Mas esse é o nosso site mesmo, é o iclnoticias.com.br. E tem o site do Desperta também?
Tem, Alex? Ah, não, esse é o nosso link. Mas é bom você anotar isso também, porque isso faz parte da nossa liturgia aqui. Guarda na sua cabeça, despertaicl.com.br, tá? Esse link serve para um monte de coisas, inclusive para você evitar engodos do mercado financeiro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Obrigado pela lembrança, hein, Alex? Bom, vamos lá, olha. Tarifaço de Trump pode levar os Estados Unidos à recessão e elevar a inflação global, dizem os especialistas. O que diz aqui a notícia? O pacote tarifário anunciado pelo presidente Trump na quarta deve elevar a inflação global e gerar um cenário de recessão nos Estados Unidos, segundo analistas ouvidos. Aqui a nossa reportagem cita especialistas ouvidos pelo UOL, mas no mundo inteiro eles estão por aí, como você vai ver daqui a pouco. Os impactos do pacote, que atingirá dezenas de parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo uma sobretaxa de 10% a todos os produtos importados do Brasil, já está afetando as bolsas mundiais. Isso ontem, né? Os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas europeias operaram em forte desvalorização. Os mercados asiáticos também fecharam no vermelho. Os especialistas ouvidos pelos jornais apontaram riscos de recessão na economia norte-americana, com perda do padrão de vida dos Estados Unidos, da população norte-americana, e cenários de estagflação, que é o terror dos economistas, né? Altas taxas de inflação e recessão. Recessão, só para a gente ter uma ideia do que significa, recessão é o decréscimo do produto interno bruto ao longo de um trimestre, 3 meses consecutivos, né? Isso caracteriza a recessão. Já a estagflação está de paralisia da economia mundial, até porque tem muita gente duvidando que uma canetada de um presidente da República, ainda que seja o presidente dos Estados Unidos, pode reconstruir nos próximos 4 anos as cadeias produtivas globais que serão afetadas, né? Outro dia a gente viu aqui no Desperta que a complexidade, por exemplo, da indústria automobilística americana hoje implica que uma mesma peça ultrapasse barreiras entre países, fronteiras entre países, várias vezes até que o carro seja montado. O New York Times fez essa reportagem seguindo uma peça que começa a ser produzida no Canadá, porque é de lá que é extraído o aço e o alumínio, né? Os lingotes são forjados lá, são enviados para o México para imprimir as peças, por exemplo, da suspensão de um carro. Depois, a suspensão já moldada é enviada de novo para o Canadá, onde é montada, então, a suspensão e o conjunto completo segue para os Estados Unidos para que o carro seja finalmente montado. Então, como é que uma empresa como, por exemplo, a Ford ou a Stellantis, que tem, né, elos de uma cadeia tão complexa assim, vai reformatar isso tudo? E se essa bravata do Trump dá errado e ele volta atrás e retira sobretaxas? Há dados aí na imprensa americana, estudos feitos por economistas, que dizem que o impacto será gigantesco. Eu falei no começo do programa que vi na internet, não me lembro, num dos jornais americanos, que o impacto sobre as famílias americanas de menor renda, renda de 5 a 6 mil dólares, vai ser aí de 3.800 dólares por ano, né? Para quem ganha 5 mil dólares por mês, no final de um ano, é quase um mês de salário que vai ser pago a mais por causa da tributação. Agora, tem um segredinho nessa história toda que as pessoas ainda não se deram conta, né? Que é, na verdade, um grande arranjo fiscal provocado pelo Trump, né? Ele vai encher a burra do governo americano de dinheiro. Mesmo que isso lá para eles não seja importante, porque eles podem se endividar à vontade, não precisam pensar nunca em pagar a dívida pública dos Estados Unidos, mas a estimativa dos analistas é de que o pacotaço de tarifas do Trump vai gerar uma arrecadação de 600 bilhões de dólares esse ano, 600 bilhões de dólares este ano, né? Só para vocês terem uma ideia, é um número super significativo. O PIB americano é de cerca de 40 trilhões de dólares, né? E é muita grana, é muita grana. E isso vai afetar com certeza, porque vai gerar inflação, vai provocar aumento de juros e os juros vão impactar a vida não só do governo, mas também das famílias americanas. Como a gente se sabe, a cultura deles lá é uma cultura de endividamento, né? O sujeito compra a casa, mas faz a hipoteca. Compra o carro, mas paga mensalmente no cartão de crédito. Então, o passivo dos cidadãos americanos é muito grande e taxas pós-fixadas, como, por exemplo, o rotativo de cartão de crédito, podem enlouquecer os americanos e desequilibrar o orçamento das famílias. Enquanto isso, o Trump bota 600 bilhões de dólares no bolso, né? Isso corresponde a 3 trilhões e 600 bilhões de reais.
É brincadeira? É dinheiro pra caramba, hein? Se o Brasil tivesse um presidente sacana aí, lidando com dificuldades orçamentárias, como faz o Lula, ainda bem que está lá o Lula. Porque, olha só, se a gente quisesse fazer aqui um ajuste fiscal na marra, tirar dinheiro do contribuinte na marra, seria só falar, o Brasil também vai sobretaxar em 10% tudo que compra dos Estados Unidos. O governo ia arrecadar aproximadamente 50 bilhões de reais. É dinheiro, por exemplo, para pagar todas as emendas parlamentares do ano, né? É dinheiro para pagar 3 meses do Bolsa Família, é dinheiro para caramba. Felizmente, nós temos uma pessoa séria na presidência da República que não vai explorar um momento como esse para, sob a justificativa de responder a uma bravata de um presidente maluco lá nos Estados Unidos, arranja uma ferramenta para botar dinheiro no bolso do Estado brasileiro, né? Vamos prosseguir aqui com o nosso noticiário. Voltar aqui para a capa do nosso site. Ontem também ficou definido que o projeto mais importante do governo, aquele projeto que vai isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000, promessa de campanha do nosso presidente, vai ficar nas mãos de uma pessoa, foi até celebrado, hein? Mas você está vendo a foto dele aí. Aqui no ICL a gente evita até falar o nome dele. Você sabe quem? Arthur Lira será o relator, né? E, enfim, aí já começaram as propostas de mudança. Por quê? Vocês viram ontem, ouviram, aliás, vocês ouviram, porque foi um áudio, o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, falando com os próceres aí da Faria Lima, e eles reclamando lá numa reunião íntima, né, onde podia tudo ser dito, enfim, com muita sinceridade. Alguém reclama lá, a ex-presidente da Caixa do tempo do Bolsonaro reclama, fala assim, mas e aí? E o nosso caso? Aqui todo mundo é 50 mil mais. 50 mil mais é o seguinte, todo mundo é rico, né? E todo mundo estava com a ameaça de ser sobretaxado. Aí o Ciro fala em adotar algumas compensações. Bom, o que o senador do Piauí falou com os banqueiros acabou se materializando ontem, porque assim que foi confirmado o nome do Lira como relator, já se fala, e isso está aqui no nosso site, olha, vou até botar na manchete completa para vocês, com Lira relator, o PP quer elevar já para R$150 mil por mês, a faixa que terá cobrança maior do imposto. Gente, rico tem ojeriza de pagar imposto, não é não? Parece que é pecado no Brasil cobrar de quem ganha. Porque cobrar de pobre é terrivelmente fácil, né? Você tributa na fonte, o cara tem que pagar, acabou, paga e pronto. Mas para fazer quem ganha 50 mil por mês pagar que seja uma quirerazinha, entendeu? Uma quirerazinha. O governo tem que suar muita camisa. Eu não sei, não vi nenhuma especulação ainda quantas pessoas estariam sujeitas ao pagamento de imposto de renda, ganhando mais de 150 mil no Brasil, mas são 140 e poucas mil ganhando mais de 50. Quer dizer, não vai doer no bolso de absolutamente ninguém, é uma parcela ínfima, desse tamanho aqui, ó. E pouco se falou das tarifas ontem, até porque esse é um movimento que está começando agora. Quero ler para vocês aqui a notícia no site do ICL. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, anunciou nesta quinta-feira que o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, como relator do projeto de lei enviado pelo governo federal que busca isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês, com desconto parcial para quem ganha entre 5 e 7 mil reais. Mota escolheu ainda como presidente da comissão especial o deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT do Maranhão. E aqui ele declarou o seguinte, olha, 2 deputados muito experientes que terão a capacidade de conduzir esse tema com a responsabilidade que o tema requer, disse o Mota para justificar essa posição privilegiada, né, do Lira, que aliás é o artífice da candidatura à presidência da Câmara do Mota, que vencida pelo Mota, né, desse grande consenso que formou para torná-lo presidente da Câmara. Após o anúncio em Brasília, o presidente da Câmara deu a palavra ao senador Ciro Nogueira, aquele que vai no Converscorte do Mercado Financeiro, que é o presidente do PP, que é o partido do Lira, né? E aí, da oposição ao governo federal, Nogueira defendeu elevar a faixa da taxação do imposto de renda que será feita para compensar quem ganha até 5 mil. O PP está defendendo elevar de 50 para 150 mil reais a renda mensal mínima dos contribuintes que terão uma cobrança maior do imposto de renda. Era melhor não cobrar, não é não, gente? Fala sério. 150 mil reais por mês de salário.
Só assim, porque temos uma pena do pobre que teve a tabela do imposto de renda congelada durante anos a fio, perdendo a cada ano renda da sua família para a inflação, desse ninguém se apieda. Foi preciso o governo federal fazer esse pacote, né, para cumprir uma promessa de campanha. Mas para rico é aquela dor, aquela agonia, aquele choro sentido lá no Congresso. Meu Deus do céu, o cara ganha 150 mil reais por mês, dá 1.800.000 por ano de renda, e só ele é que vai poder pagar um pouquinho de imposto de renda. Provavelmente vão inventar uma tabela progressiva que, por exemplo, começa, sei lá, em 1% para quem ganha 150 mil e só vai chegar a 10% para quem ganha 1 bilhão por mês, que é para ninguém pagar essa fatura, né? A nossa proposta, isso aqui quem está falando é o Ciro Nogueira, aquele do mercado. Aliás, o Alex, pega para mim essa fala aí do Ciro Nogueira ontem, que a gente apresentou aqui ontem, em que ele fala sobre essa isenção para os mais ricos, né? Que ele recebe a reclamação e fala sobre adotar medidas compensatórias. O que foi que disse o Ciro Nogueira ontem lá no Congresso? Aspas aqui. Nossa proposta visa preservar essa boa medida do governo federal de isentar as pessoas que ganham até 5 mil, fazendo justiça tributária no país. Olha a expressão que ele usou, justiça tributária, né? Expressão, aliás, emprestada do ministro Fernando Haddad. E queremos apresentar uma alternativa às compensações, exatamente o que ele falou para os banqueiros, como você vai ver daqui a pouco, assim que o Alex localizar aqui a gravação. Posto de renda. Já tem aí? Então vamos ouvir o que o Ciro Nogueira falou para os banqueiros da Faria Lima, para os pobres banqueiros deste país, aqueles pobres coitados que ninguém quer molestar por pura pena, né, e por, né, uma certa empatia, digamos assim. Põe aí, Alex. O que consta quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então não tem uma redação... como um parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. Tá quase chorando. Ele, olha, sinto muito, não tem como, gente. Eu vou ter que engolir esse negócio de pobre parando de pagar imposto de renda. Não tem como, né? É uma subserviência. Eu diria que isso é uma relação quase pornográfica, né? De amor carnal, assim, de uns pelos outros, né? Enfim, e aí a mesma expressão que ele usa para falar com a banca, ele usa lá em Brasília depois, claro, né? Para justificar a nobreza desse ato de, né, isentar as pessoas, afinal de contas são pobres, aqueles que ganham entre 50 e 150 mil, né, de pagar imposto de renda, que é o que está acontecendo. O Lula quer dar o benefício para quem ganha de 2 mil e poucos até 5 mil. O Ciro Nogueira quer isentar do imposto de renda quem ganha de 50 a 150 mil. Beleza de proposta, você não achou? Vamos lá ver o que ele falou aqui, olha. Queremos apresentar uma alternativa às compensações, em especial protegendo todas as microempresas do nosso país e a maior parte dos profissionais liberais, médicos e advogados que trabalham e recebem seus rendimentos. E, aliás, não pagam nada de imposto de renda, né? A proposta do PP também propõe um corte linear em uma parte das isenções tributárias que temos em nosso país de 2,5%. Segundo Nogueira, além de um aumento de 5% na taxação das instituições com lucros acima, sabe de quanto? Vamos taxar em 5%, instituições que lucrarem mais de 1 bilhão. Ou seja, uns 4 bancos aí vão pagar essa merreca, não é? O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o relator Lira saberá analisar todas essas propostas para chegar ao melhor relatório. Mas se o chefão do PP já está falando nesta ação de caridade para com quem ganha entre 50 mil e 150 mil, provavelmente esse aí será o paradigma seguido nas negociações que a gente vai ver acontecendo lá em Brasília. Aqui, outra declaração do Ciro, entre aspas. Ao recebermos essa proposta do governo federal, deixamos claro que o Congresso iria buscar aprimorar a ideia, também garantindo que nenhum retrocesso aconteça acerca daquele que é o cerne principal da proposta, que é a isenção para quem ganha até 5 mil. O cerne principal da proposta não é mais esse. O cerne da proposta para o Ciro Nogueira é isentar quem ganha de 50 a 150 mil reais, tá? Então, esse aqui é a notícia. Agora, não, eu ainda não. Eu quero chamar o Lindbergh Farias agora, porque
houve gente que viu vantagem nessa história, tá? E gente importante do PT, por exemplo, o Lindbergh Farias, que é o líder do partido, que acha que a indicação do Lira vai ajudar a destravar o problema. Vamos ver o que disse Lindbergh. Olha, eu encaro como muito positiva a indicação do presidente Arthur Lira. Se tem uma coisa que a gente queria se preocupar desde o começo, é mostrar que a prioridade número 1 do governo, nossa, era a aprovação desse projeto, que vai beneficiar dezenas de milhões de brasileiros. Uma coisa que a gente não queria é que esse projeto ficasse um pouco de lado, não tivesse a importância devida, que perdesse tempo, que demorasse muito. Ao colocar Arthur Lira como relator, Rubens Júnior como presidente, a gente sabe que está sendo encarado por essa casa como uma questão central. O que para nós é mais importante desse projeto? 2 temas são muito caros. A isenção, que aí há consenso, que vai beneficiar dezenas de milhões de pessoas, mas também a tributação dos mais ricos, os que ganham muito e pagam um pouco, contribuir. Então esse é um tema que para nós é muito caro. Esse é um debate político que a gente vai querer comprar na sociedade, envolver as pessoas. Então a gente não aceita, ou seja, quer fazer o debate nesse sentido, que essa coisa dos muito ricos que pagam muito pouco imposto, que passem a contribuir para a gente, isso é central. Eu sou meio carbonário, né? Eu tendo sempre a achar que as pessoas deviam concordar um pouco menos com essa história dessa grande comunhão que existe aí de interesse, né? De vez em quando o governo encontra no Centrão um agente dos seus próprios interesses. Eu não acho que essa discussão vai ser fácil, tá? Com certeza vai dar muita guerra lá e pode esperar que não vai ficar na faixa de 50 mil, sabe? Quem ganha 50 mil pode até, já programando as férias lá na Disneylândia, porque provavelmente vai continuar isento de imposto de renda, já que está aí o Centrão, né, um conjunto de parlamentares plutocratas a favor dos mais ricos e que vão certamente dar o melhor de si para que os ricos deste país continuem sem pagar imposto nenhum, enquanto os pobres se ferram com a retenção do imposto de renda na fonte de 27,5%, né? E por falar nisso tudo, ainda aqui entre os destaques do ICL, nós temos essa notícia que vai aparecer aí na tela, olha só. Sabe que o Mota tem uma família tradicional da política lá no estado dele, e agora está aí a manchete para você. Ó, a cidade governada pelo pai de Mota é alvo da PF, por quê? Por causa de uma emenda do deputado. Mandado de busca e apreensão por enquanto, sem ainda mandado de prisão, mas é um contrato de 6 milhões de reais. Vamos ver aqui a notícia. Kátia Seabra, da Folha Press, que traz o relato, mas está no site do ICL. A Polícia Federal, a CGU e o Ministério Público Federal cumprem nesta quinta 3 mandados de busca e apreensão no município de Patos, na Paraíba. O prefeito de Patos, que se chama Nabor Vanderlei Filho, é quem? Pai do presidente da Câmara, Hugo Mota. Dentro da segunda operação Outside, segunda fase da operação Outside, ela investiga indícios de fraude licitatória e desvio de recursos federais em contratos que somam 6 milhões de reais para a realização de obras do município. Aqui está a cidade de Patos, lá na Paraíba, né? Eu amo Patos. São 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela 14ª Vara da Justiça Federal em Patos. O trabalho conta com participação de auditores da CGU. E segundo a CGU, os trabalhos tiveram início a partir do levantamento de informações e da análise de documentos relacionados à contratação de uma empresa responsável pela execução da obra. Logo após a deflagração da primeira fase da operação, em julho de 2024, foram realizadas fiscalizações, tanto pela CGU quanto pela PF, confirmando indícios apontados na investigação. CGU diz que a análise da documentação coletada na primeira fase possibilitou identificar agentes das supostas irregularidades. Enfim, está aí o pai do Hugo Mota totalmente empipinado lá, né, com essa história dessas emendas parlamentares, sempre histórias muito mal contadas. Vamos falar do tarifaço, gente? Assunto do dia, então vamos voltar para ele aqui. Já começamos o programa falando com ele, vamos terminar falando com ele, né? O que aconteceu ontem? Os mercados globais, ó, ladeira abaixo, né? Está aqui também no nosso site, no ICL Economia.
A reação foi a pior possível, né? No mundo, a reação foi horrorosa. A nossa reportagem aqui no nosso site diz que um dia depois do presidente Trump detalhar o plano, os mercados globais amanheceram a quinta com uma ressaca tremenda, que prossegue, tá? Não acabou, não. Os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas europeias operaram com forte desvalorização. Os mercados asiáticos também fecharam com forte desvalorização. Foi no mundo inteiro, né? Diante desse quadro, é esperado que a B3, a Bolsa Brasileira, também seja bastante influenciada por esse mau humor global. Esse assunto está em vários jornais do mundo. Eu só quero ressaltar aqui, olha, que na Bolsa Brasileira, a coisa foi diferente. Por quê? Parece que está se formando um consenso de que, como as tarifas aplicadas ao Brasil foram brandas, o Brasil pode até ganhar competitividade, já que outros concorrentes ao redor do planeta vão ter os seus preços majorados, né? Principalmente, por exemplo, o caso do café é um caso emblemático. O Brasil e a Colômbia, o Equador, a Venezuela, vão vender café a rodo para os Estados Unidos, apesar dessa sobretaxa, porque o Vietnã, que é o grande fornecedor, está com a sobretaxa de 46%. Imagina o que é o sujeito lá, dono do Starbucks, né? Que tem contratos milionários, vai comprar pagando 46% a mais só porque é do Vietnã? Não vai. Eu tenho pena dos vietnamitas, porque a indústria do café lá é uma indústria extremamente importante, né? Tanto quanto a soja é para nós aqui. Mas o que aconteceu aqui no Brasil? Está expresso aí na manchete do nosso site. O Ibovespa driblou o mau humor com tarifaço, fechou com uma baixa, mas foi uma baixa pequena, e o dólar, que se desvalorizou no mundo inteiro, acabou caindo aqui no Brasil também. O dólar ontem teve um dia de fraqueza, né? O Trump piscou, o dólar caiu. O dia foi muito, muito ruim para o mercado financeiro global, que desde a manhã de ontem passou a repercutir com doses cavalares de mau humor o pacote tributário anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Se a intenção do republicano era causar um grande alvoroço, conseguiu. Eu diria até que a palavra alvoroço é pequena, né? Rebuliço seria uma palavra melhor, palavrinha antiga. Como já esperado, a B3, a Bolsa Brasileira, foi no embalo dessa toada, com muita oscilação ao longo do dia. Porém, ao fim e ao cabo, o Ibovespa conseguiu fechar próximo da estabilidade com uma leve baixa. Mas aqui, sabe, nos tempos da inflação, isso aqui era dado como instabilidade, porque de 0,04 só a queda na Bolsa de Valores, e o pregão fechou, né, acima daquele patamar que os analistas consideram ótimos, que é o de 130 mil pontos. Fechou 131.140,65 pontos. O Ibovespa chegou, inclusive, a bater 132 pontos na máxima do dia. Só que não segurou a balada porque os pesos pesados do indicador começaram a cair. E como é que foi o dia lá fora? Vamos ver na manchete dos jornais lá dos States? Primeiro está aqui, olha, na capa do jornal Washington Post, as tarifas afundam os mercados e alimentam temores de recessão. Mas caíram muito mesmo, vocês não tenham dúvida. 250 bilhões de perda de valor patrimonial só pela Apple, hein? E aqui o New York Times traz aqui no destaque secundário a informação de que as ações dos Estados Unidos fecharam em queda acentuada, registrando o pior desempenho desde 2020. E aqui na chamada da primeira capa, o jornal fala que espera-se que a onda de novos impostos de importação custe aos consumidores e empresas americanas centenas de bilhões de dólares, alterando radicalmente as perspectivas econômicas. E aqui está a razão de ser daquela informação que eu dei lá no comecinho do programa. A estimativa é de que essas tarifas vão render ao Tesouro americano 600 bilhões de dólares este ano. É muita grana, tá? 3 trilhões e 600 bilhões de reais. Já pensou um dinheiro desse aí à disposição de boas causas? Programa social, mas não, vai tudo para a mão de empresário rico americano, né? E aí tem um outro destaque aqui, olha, que dá conta daquela fórmula que foi empregada para a Casa Branca calcular tecnicamente como é que ia ser a tarifa para cada caso. Mas no mapa da nova geopolítica comercial do Trump, fica muito expresso que as razões não são só de natureza econômica. Ele fala que é a aplicação de uma tarifa para
igualar as coisas, porque esses países cobrariam também impostos muito altos para ingresso de produtos americanos, né? Mas a gente vê, por exemplo, casos como o da China, que está ali, da China, Vietnã, Laos e Companhia Limitada. O Trump quer construir uma barreira invisível em torno desse grupo de países. Para quê? Para forçar a reindustrialização dos Estados Unidos. Coisa que muita gente duvida que vai acontecer, porque hoje, inclusive, vai sair lá o índice de desemprego dos Estados Unidos e as expectativas são de que o índice se mantém em 4,1%. Esse é o índice que é considerado como índice de pleno emprego. Aqui no Brasil nós temos, se eu não me engano, 6,8% agora de desemprego. E vocês viram aqui o que aconteceu, o presidente do Banco Central, quando nós chegamos perto desse patamar, veio a público dizer que, ai meu Deus, estamos desesperados porque não tem gente para trabalhar. Então lá também não tem, né? E aqui fica uma questão, será que os Estados Unidos vão criar mesmo empregos dessas indústrias? Porque hoje a indústria automobilística, por exemplo, não emprega ninguém, né? Outro dia passou uma propaganda da Renault na televisão dizendo que os carros, a qualidade dos carros deles se deve ao fato de que tem 700 robôs nas suas linhas de montagem. E aí parecia aquela imagem do galpão onde os carros são produzidos, só robô apertando parafuso, não se via gente por lá. E eu me lembrei aqui de quando eu era um jovem repórter, década de 80, toda vez que tinha um plano econômico que envolvia mercado de trabalho ou renda, a gente ia para dentro dos galpões das montadoras fazer imagens dos trabalhadores, porque era um formigueiro humano, né? Mas a realidade mudou. A realidade mudou. Então, além do pleno emprego, tem essa questão tecnológica que o Trump parece desconhecer, né, na formulação da sua perspectiva aí de política econômica, tá? E nós tivemos ontem aqui no N1 uma entrevista bem importante e esclarecedora, porque está todo mundo se perguntando qual é a lógica desse pacote do Trump, né? Nós tivemos ontem a felicidade de entrevistar o professor Leonardo Trevisan, que dissecou para a gente as intenções do Trump. Vamos ver quais são. Primeiro de tudo, ele pretende cercar a China, ele pretende controlar a China. Desculpe, eu vou piorar a tua informação, né? O batom da moça nos Estados Unidos não vai subir 34%, vai subir 54%. Porque é 34% desse tarifaço, mas tem os 20% que ele já aplicou no tarifaço de março por causa da história do fentanil. Lembra disso? Lembro, claro. Então é 54%. Quando você olha para isso, você começa a perceber que o Trump está pretendendo fazer, né, é de alguma forma cercar a possibilidade da China de aumentar sua presença mundial. Vai ter recessão? Vai de alguma forma inflacionar o mundo inteiro? Vai. E com isso ele pretende ganhar um tempo para poder produzir nos Estados Unidos. É o que vocês comentaram, muito interessante. O pessoal da Trump Tower foi atrás e procurar coisa fabricada nos Estados Unidos, não achou. O que o Trump quer é acabar com o comércio com regras. Comércio sem regras, o lobo come o cordeiro com muito mais tranquilidade. É isso. É acabar com a OMC. Se a gente não entender isso aí, a gente não entende bem o que está acontecendo. Pois é, matou a pau o professor, né? E olha, o Lula ontem falou algo bastante importante, porque nós temos visto por aí a repetição, né, de um padrão de comportamento atribuído aos patriotas desse país. Esse padrão de comportamento é um padrão de comportamento muito esquisito, muito estranho. Por quê? Porque esse padrão de comportamento, ele, por exemplo, permite saudar a bandeira americana, né? Um patriota da pátria alheia, é algo que nunca se viu por aí. E o Lula ontem, respondendo ao Bolsonaro, ele soltou uma frase muito legal. Quero ler aqui para vocês. A frase é a seguinte, olha, eu queria ter essa declaração aqui, mas infelizmente não tenho. É um país que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade do tratamento. Nós defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor o protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. E acrescentou, diante da decisão dos Estados Unidos de impor a sobretaxa, tomaremos as medidas cabíveis para defender nossas empresas e trabalhadores brasileiros. Só lembrando aqui, o último presidente da República antes do Lula batia continência para a bandeira americana, né? Que é um completo disparate.
Bom, vamos voltar aqui ao drama do tarifaço. Tem aqui uma matéria também no New York Times que eu gostaria de mostrar para vocês. Olha só, é sobre o clima despertado por essa história toda, inclusive dentro, né, dos Estados Unidos, em todos os mercados globais. Aí a manchete é essa, olha, guerra comercial desencadeia pessimismo máximo dos mercados globais com a queda das ações. O Standard & Poor's caiu quase 5%, sua pior queda desde junho de 2020, com tarifas mais altas do que o esperado do presidente Trump, que desencadearam uma rodada de preocupação econômica. E aqui está o gráfico do que aconteceu ao redor do mundo. Olha, todas as bolsas ontem começaram o dia ou estáveis ou em movimento de alta e terminaram em baixa, né? A que mais perdeu foi a Bolsa do Japão. A Bolsa do Japão caiu muito ontem, caiu 10 pontos percentuais aí, né? E algumas ações das empresas americanas, elas sofreram demais ontem. Vou mostrar para vocês aqui no gráfico algumas dessas empresas, para você ter uma ideia do impacto. Olha, a Tesla, do Elon Musk, que já vem, né, de um período de derrocada, perdeu ontem, foi depreciada em 5,47% do seu capital. Vamos para a próxima aqui. Qual que é essa aqui? A Apple. A Apple foi a empresa que mais perdeu, né? Foram 5,47% também de queda. E aqui, olha só como é que foi o morro abaixo dessa ação. Olha, ela veio aqui, a partir do começo da tarde, ela veio despencando, e ao final do dia, quem tinha ações da Apple tinha 5,47% menos dinheiro na sua poupança. E eu estou falando isso porque lá nos Estados Unidos, esses índices aqui não são índices abstratos como são aqui no Brasil, eles são índices muito concretos, porque o americano investe a sua poupança em fundos de ações, em fundos de renda variável, investimentos de risco. Então, quando você fala que a Bolsa Americana caiu, a poupança americana caiu junto, não é só o valor patrimonial das empresas, tá? Vamos continuar aqui a nossa ronda pelas empresas mais afetadas. NVIDIA, né, a fabricante das placas de vídeo que são usadas como principal insumo das inteligências artificiais. A queda foi de 8,62%. Está aqui o gráfico para vocês, olha, foi um tombo aqui, olha, entre 11 da manhã e 11h30, e depois fecharam na baixa em outro tombo no final do pregão, às 16h55, foi a última cotação. Então, prejuízo gigante, né? A Amazon, pior ainda, 8,98% de queda, né? Olha só, o dia de ontem foi uma montanha russa. As ações se valorizaram até por volta de... Não é isso aqui não, eu vou dar o gráfico de um dia para vocês. Tá aqui, ó. As ações abriram no movimento, né, parecido com o do dia anterior, tiveram aqui um vale, subiram de novo, se recuperaram, mas caíram definitivamente a partir da tarde, elas despencaram. E a última que eu vou mostrar para vocês aqui é a Nike, né? A Nike também, olha, mesma coisa, vinha vindo bem no pregão, se recuperou do vale da manhã, por volta da hora do almoço os preços começaram a despencar e ao final do dia esses ativos estavam custando muito menos do que na abertura, estavam custando quase 9% menos. Então o tombo foi grande. E o tombo aqui, repito, não é um tombo só da pessoa jurídica, da empresa. Se fosse só do acionista grande, da Apple, do controlador, tudo bem. Mas não é, porque isso aqui diz respeito à economia popular, né? E o Trump? O que o Trump falou? O Trump falou que está tudo certo. Tudo bem, está tudo beleza. Trump ignora tombos dos mercados após tarifaço e acha que está indo muito bem. Os índices de referência, o médico mandou não contrariar, né? Então a gente vai só noticiar aqui. Os índices de referência de Wall Street despencaram, encerrando o pregão como uma das maiores perdas percentuais em um único dia em anos. Mas o presidente dos Estados Unidos minimizou a reação dos mercados sobre as tarifas recíprocas anunciadas ontem. Na visão, tarifas recíprocas é bom, hein? O valor já adotou aqui o discurso americano, né? Está aqui recíproca. Durante fala com repórteres na Casa Branca, Trump demonstrou confiança na recuperação dos mercados um dia depois das quedas dos principais índices de ações dos Estados Unidos. Acho que está indo muito bem. Os mercados vão disparar, as ações vão disparar, disse Trump aos repórteres. O país vai crescer e o resto do mundo quer saber se há alguma maneira de fazer um acordo. Olha, tem uma lei da física, é a segunda lei da termodinâmica. Espero que você já tenha ouvido falar dessa lei, mas se não ouviu, vou explicar para vocês o que é. Lei da entropia. De vez em quando eu falo sobre isso aqui. A gente usa essa expressão, é uma palavrinha sofisticada, mas ela serve bem para
para explicar esse momento vivido lá pelos Estados Unidos. O que diz a segunda lei da termodinâmica? Quanto mais o tempo avança, mais qualquer sistema tende a se desagregar. É o seguinte, quando o tempo passa, o copo tende a virar cacos, mas depois, para os cacos virarem copos de novo, o vidro vai ter que ser refundido. Então, a grande quantidade de energia é despendida na reorganização de sistemas. Só que tem uma hora que a bagunça é tão grande que a energia contida dentro dos sistemas não é suficiente mais para restaurar a condição anterior. É como se a dispersão dos cacos pelas frestas do chão acabassem não permitindo mais a recomposição do copo original, nem se tudo que foi encontrado for refundido, né? E parece que é isso que está acontecendo com os Estados Unidos, que adotando uma medida de força, estão querendo usar, né, do seu poderio desmedido para tentar vencer uma situação que está determinada pela história, que é a situação de iminente declínio do Império Americano, em meio a uma crise climática que eles não reconhecem, né? Em meio a uma concentração de renda que maltrata o planeta, especialmente a parte mais pobre, e de uma pressão política para que haja um pouco mais de equidade. Então, o que está acontecendo aí é, com certeza, primeiro, né, o soterramento do neoliberalismo, que acabou. Não dá para falar mais em neoliberalismo num país no mundo onde a principal economia se fecha, né? E que leva ao fechamento das demais economias do mundo. Acabou o neoliberalismo, vivemos uma outra era. O que diz aqui o Estadão sobre isso? Olha, comecemos pelas repercussões lá para o consumidor americano, onde comprar um iPhone, por exemplo, vai ficar muito mais caro, vai ficar até 34% mais caro, é o que se prevê. O novo pacote de tarifas anunciado por Trump na quarta-feira pode impactar significativamente o preço de um iPhone nos Estados Unidos. A empresa prevê uma alíquota total de 54% sobre produtos chineses, que é exatamente o país onde a Apple fabrica quase todos os seus smartphones. 90% dos smartphones vendidos no mundo e nos Estados Unidos são fabricados na China. O que delineia muito bem o papel que esse país cumpre, né? Os Estados Unidos são um país hoje que faz o design desses produtos, que planeja e desenvolve. É um país de desenvolvimento, é um país de economia criativa. Enquanto que os tigres asiáticos e o terceiro mundo, a gente aqui, BRICS, Brasil e todos nós incluídos, temos hoje uma vocação ao trabalho industrial por causa da desqualificação da nossa mão de obra, do custo menor da nossa mão de obra, né? Então, olha só, com uma alíquota de 54%, os iPhones provavelmente vão sofrer um reajuste aí de mais de 30%, tá? Só para lembrar, as tarifas começam a valer a partir de amanhã, sábado, né? E vai ser o dia da grande provação do consumidor americano. Gente, agora presta atenção. Se você tem algum investimento, tome cuidado com esse momento, tá? Porque é um momento bom para o engodo e é um momento de alto risco, especialmente das aventuras com derivativos, né? Pensando nisso, na orientação do investidor brasileiro, o ICL está promovendo aqui agora uma aula magna com o Eduardo Moreira, que é um craque nessa história, o Investidor Mestre 2.0. Ele vai falar para a gente sobre os riscos que você corre quando aceita certos engodos comercializados pelas corretoras. Eu vou até pedir para o Alex colocar para a gente o vídeo disso aqui, quero que você preste atenção. Aí você vai fazer o seguinte, para participar desse evento, você vem aqui, ó, despertaicl.com.br, vai lá, deixa o seu e-mail, a gente dá um ingresso para você participar dessa aula magna que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 15, aliás, na próxima não, daqui a 2 semanas, né? Daqui a 1 semana e meia. Na quinta-feira, dia 15, às 8 horas da noite. Não deixe de assistir, tá? Isso aqui interessa a quem tem dinheiro e quem não tem também. Porque na hora de definir o caminho do investimento, você pode topar aí com um corretor mal intencionado que vai te colocar numa roubada. Fala aí, Eduardo. Vocês já prestaram atenção à montanha russa que virou o mercado financeiro? Ontem a Tesla era a melhor empresa do mundo para investir. Hoje ela desmoronou de preço. E as empresas chinesas que fazem automóveis, que as pessoas diziam que não iam valer nada, hoje valem muito mais do que a Tesla. Como é que a gente consegue encontrar alguma referência para poder navegar nesse mundo cada vez mais incerto e, claro, cada vez mais perigoso? Só tem um jeito, gente. Tem que estudar e aprender como é que funciona o mercado financeiro.
Eu sei que a primeira reação quando a gente ouve isso é pensar, caraca, mas eu não tenho tempo, não tenho disposição, não tenho nem base para poder aprender isso, base matemática, de economia, mas não precisa ter. É muito mais simples do que vocês imaginam. E eu fiz uma aula para provar isso para vocês. Uma aula onde em pouco tempo eu vou ensinar tudo que vocês precisam saber para poder investir de uma maneira correta e segura. Vai acontecer dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Pois é, não perca, é de graça, é bastante útil, é uma aula aberta e, repito aqui, é super simples de se inscrever. Ou você aponta o seu celular para esse QR Code ou você bota no seu navegador despertatcl.com.br, você faz a sua inscrição, assiste e fica livre dos riscos desse momento tão perigoso, né, para a economia mundial. Bom, gente, eu comecei o programa aqui me desculpando porque eu usei uma palavra errada ontem e quero dizer para vocês que vocês têm um canal de comunicação aberto comigo, por meio do direct do meu Instagram. Podem falar comigo, eu todo santo dia perco horas respondendo as mensagens e gosto da crítica. Portanto, você tem qualquer reclamação a fazer, se quiser falar comigo qualquer coisa, mas observações críticas são muito bem-vindas e é só você entrar aqui nessa arroba minha aqui, ó, Pannun, P-A-N-N-U-N no Instagram, vai lá no direct, manda mensagem, a gente conversa por lá, tá bom? Quero que vocês tenham um ótimo fim de semana, aproveitem bastante. Para quem mora aqui na maior parte do território brasileiro, vai ser um fim de semana de muita chuva. Se acautele e tenha juízo, porém só o mínimo necessário, tá? Porque de excesso já basta o Trump. Tchau para vocês, até segunda-feira. Obrigado pela audiência. Recorde, o maior de todos os tempos. Infelizmente, a notícia é ruim. Nunca deram tantos golpes financeiros como as pessoas estão dando agora. Com o avanço da inteligência artificial, isso tende a ficar cada vez pior. Alguns dos maiores bancos e corretoras do Brasil também estão sendo processados por venderem coisas que prejudicam os investidores sem explicar para eles os riscos que eles estão correndo. Só tem uma maneira de se defender disso: aprendendo como funciona o mundo dos investimentos. O problema é que quando as pessoas ensinam de uma maneira complicada, difícil, chata, e aí só tem uma maneira de você resolver isso. É fazer a aula que eu preparei para vocês no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Tudo que você precisa saber para investir. Uma aula rápida, divertida e prática. Todo mundo na sua casa vai entender aquilo que achou que nunca entenderia sobre investimentos. Mas melhor do que isso, vai conseguir colocar em prática. Não perde essa aula, não. A próxima notícia boa é a seguinte: é de graça participar. Clica aqui no botão e você em poucos segundos vai estar inscrito nessa aula. Dia 15 a gente se vê.